Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura do nosso livrinho abençoado, Ramos da Videira. E hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou juntar dois capítulos em um vídeo, porque os dois falam mais ou menos da mesma coisa, só que de épocas diferentes. O capítulo 11 chama Grão de Trigo e o capítulo 12 fala Apogeu e Declínio. Em ambos os capítulos, o nosso autor espiritual chama atenção para a questão do desencarne, né? Então, no primeiro, ele traz a noção de como nós lidamos com os desencarnes, principalmente das pessoas mais jovens, né? É muito comum, todo desencarne, é lógico, deixa a gente triste, com saudade, mas os desencarnes dos seres mais jovens chamam mais atenção de uma forma natural, por nos parecer algo antinatural, né? É comum os filhos perderem primeiro os pais e depois, e normalmente não os filhos, né? Não seus próprios filhos. E então, quando essa ordem se modifica, é muito difícil nós termos a capacidade de transmutar essa experiência de uma forma mais tranquila, né? Não estou dizendo que o fato de perder os pais seja algo fácil, nunca é, mas perder os filhos nos parece um pouco mais complicado, pelo menos porque não é natural como nós conhecemos. Mas nós, que somos espíritas, sabemos que os espíritos têm uma missão quando vêm para cá, e muitos deles decidem vir e permanecer pouco tempo aqui na Terra, por variados motivos. Tem aqueles espíritos que em vida passada se suicidaram e necessitam desta encarnação, mesmo que em pouco tempo, e várias vidas de pouco tempo, né, de reencarnação, para quê? Para restabelecer seu perispírito. Esse é um dos casos que a literatura espírita nos ensina. Existe um outro caso, que é o caso das pessoas que descem à Terra determinadas a uma missão, chegam aqui, acham que não são capazes e desistem, né? Os próprios espíritos desistem da encarnação, né? Fora, lógico, muitas outras formas e razões pelas quais nós nunca teremos a capacidade de saber. Nós nunca saberemos, este caso foi por isso, aquele caso foi por aquilo outro. Nunca saberemos, porque isso está relacionado com aquele espírito específico, com aquela família específica, mas que com certeza, quando todos estiverem no plano espiritual, vão entender o que houve, né? Mas aqui no plano material nós não temos como entender. Então ele chama a atenção que para quando ocorrer essa questão da morte prematura, que nós tenhamos saudade sim, mas que não nos desesperemos, porque tudo tem uma razão de ser. Até mesmo o que nos parece uma grande aberração, como, né, ter que se relacionar com a perda de um filho, de uma filha, que realmente não está na ordem natural das coisas, né? Então esse assunto fala o primeiro capítulo, né? O capítulo do trigo, grão de trigo. O segundo capítulo de hoje, ele traz a noção de nós encarnados com o envelhecimento. Então, dizendo que quanto mais estamos perto da chegada, e aqui no caso a saída, a largada é o nascimento, a chegada é o desencarne, esse período entre uma coisa e outra, mais moralmente evoluídos estamos, mais com percepção da vida, mais dando valor às coisas importantes, mais preparados estamos para deixar essa vida e para continuarmos a nossa progressão nas próximas. É muito comum nós percebermos e termos essa percepção de que nós, com a idade que tivermos, não estamos falando aqui necessariamente uma pessoa com 90 anos. Podemos estar hoje, eu, por exemplo, tenho 40, eu posso pensar hoje na minha vida
como lá atrás e pensar, poxa, se eu soubesse tudo que eu sei hoje e tudo que eu aprendi até hoje na minha vida e quem me tornei hoje, lá quando eu era mais jovem, eu teria tomado muitas atitudes de forma diferente, né? Mas isso não é possível. Então, que nós não devemos ficar chateados por essa primavera que nos passa, né? E sim agradecer que nós hoje temos essa capacidade de percepção melhor e aplicar cada vez mais para que com o passar dos anos nós estejamos mais preparados para as próximas vidas. Nós sabemos que somos seres imortais, né? O nosso corpo físico nasce e morre. Algumas centenas, milhares, sei lá quantas vezes. Mas o nosso espírito, ele é imortal. E como tal, a cada passo que nós damos, é um passo para frente, nessa corrida para a perfeição. Do momento que fomos criados, simples e ignorantes, para o momento que seremos felizes, espíritos puros, a cada passo que nós damos em favor do nosso próprio bem, da nossa própria evolução, é um passo dado para frente, nos aproxima de sermos felizes. Então ele chama a atenção para que nós aprendamos a envelhecer de forma saudável. E o saudável aqui não é necessariamente fisicamente, ele está dizendo no sentido dessa maturidade que vem com as experiências, com o nosso desenvolver. É muito natural que as pessoas com mais idade sejam mais conectadas com o plano espiritual do que com as coisas materiais. Por quê? Porque já vão entendendo muito mais do que o jovem, que ainda está iniciando a sua carreira aqui, digamos, carreira de encarnado, nessa encarnação, né? Então, que nós possamos nos preparar para envelhecer. Envelhecer com alegria, envelhecer com essa conexão, envelhecer dando valor às coisas que realmente importam e não ficar com idade pensando, poxa, mas eu não tenho mais a saúde de quando eu era jovem. Porque realmente o nosso corpo ele tem uma fragilidade maior com o tempo. Ontem eu estava assistindo um TED Talk que um cientista estava explicando pra gente que a importância do sono, que tem que dormir pelo menos 8 horas, que não tem esse negócio de dormir, 4 horas eu tô bem. Não, porque isso tem influência direta no cérebro, na formação do cérebro, da saúde do cérebro e do corpo todo. E cada hora importa. Então falar 4 horas, aí o cara fez um estudo, com 4 horas as pessoas tiveram isso. Com 5 horas, isso. Com 6 horas, isso. Então que o ideal é dormir 8. Sabe? Então, por que a gente não dorme 8? Vamos nos orientar para dormir. Ele dá 2 dicas. A primeira dica é para dormir sempre na mesma hora, independente de ser sábado, domingo, não importa. E se desconectar das coisas eletrônicas 1 hora antes, pelo menos. Porque isso é importante, né? A gente está tão conectado com o celular, computador, televisão, né? Que parece que, ainda mais agora que a gente está muito tempo em quarentena, né? Acho que a gente acaba ficando mais tempo até do que ficaríamos normalmente nessas, com essas energias, né? Telemáticas, que vem do computador, da televisão, essas coisas todas. Então, ele comenta isso. Então, como a gente pode melhorar para o nosso envelhecimento? Sim, tem toda a questão de saúde, mas tem uma saúde muito importante que é do sono. Dizendo que um sono, 8 horas dormidas, com qualidade, faz com que nós tenhamos maiores... A memória nossa aumenta. Não é comum a gente ficar com mais idade e esquecer? Começa a esquecer uma coisa, esquecer outra. Não é verdade? Então, a gente se conectar... acreditar é importante. E eu não estou falando em acreditar no espiritismo, cada um é livre, pode acreditar no que quiser. Mas ter um propósito de vida, né? A gente quando é jovem está tão ocupado com o dia a dia, com as questões materiais, que muitas vezes deixa para lá isso, nem se conecta com Deus, não se conecta com quem quer que seja, cada um tem a sua religião, mas não tem um propósito bom, uma razão para estar vivo, uma razão para prosseguir a vida, né? Então nós devemos trabalhar isso logo no começo da nossa vida, desde sempre de preferência, porque assim nós com certeza envelheceremos com mais qualidade e estaremos prontos para o momento do desencarne de uma forma
mais adequada, mais instruída, mais harmoniosa, mais desenvolvida. E assim seremos felizes mais cedo. Tá bom? Um abraço para todos vocês.